Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você agora tentasse se concentrar na palavra que for dita, qualquer mensagem, qualquer frase, e que você entenda que isso seja da parte de Deus para a sua vida. Oremos, meus irmãos, meus amigos. Pai Celeste, nós estamos aqui com o nosso coração agradecido, porque o Senhor tem nos unido como igreja, para que juntos entoemos louvores ao Teu santo e excelso nome. Já é uma prática que o Senhor já nos ensina aqui na terra, porque no céu também cantaremos louvores a Ti, como grande coral celestial. E é como igreja, ó Pai, que nós estamos aqui em comunhão, num só corpo, num só espírito, para adorar o nome do Senhor, por esta superabundante graça, porque a justiça do Senhor se fez em nosso coração, e que pela fé em Jesus Cristo, nós hoje somos pecadores, mas justificados, e é com este coração, ó Pai, que nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. E se o Senhor tiver misericórdia de nós, como o Senhor sempre tem, responda aos nossos corações, às nossas vidas, o que o Senhor espera de nós para esta semana que virá e para a jornada da nossa vida. Fale através do Teu servo. Ó Pai, humildemente também pedimos para que o Senhor fale através dos louvores, fale através das orações, para que nós possamos, ó Pai, ser melhores do que temos sido até aqui. Ó Pai, rogamos também para que o Senhor perdoe os nossos pecados, purifica-nos de toda a injustiça, de tudo aquilo que o mundo contamina o nosso coração, para que possamos estar livres e para que o nosso louvor seja um louvor sincero, ó Pai. E que tudo que falarmos aqui através dos cânticos, falarmos através das nossas orações, seja algo sincero, vindo da nossa alma para o Teu Espírito. Ó Pai, nós humildemente pedimos, pelo poder que há no nome de Jesus, amém. A fonte da justificação, Deus e sua graça. Só pela graça é que nós somos justificados. Não será pelas nossas obras, não será porque somos bons pais ou bons filhos, boas esposas, mas pela graça do nosso Deus. Cantemos mais uma vez, graça de Deus, infinito amor. Graça maior que todo
desejas chegar aos céus, em Cristo Jesus põe tua fé. Nós desejamos muitas coisas e podemos muitas coisas realizar pelas nossas próprias forças, mas se tu desejas chegar aos céus, em Jesus Cristo põe a tua fé. Somente em Cristo, não tem como chegar aos céus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o caminho que nós chegamos ao céu, podemos chegar ao céu. Meus irmãos, eu convido cada um de vocês para que faça a leitura bíblica conosco, em uníssono, com base em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 38 a 39. Vamos ler juntos? Vamos ler. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Amém. Somos justificados pelo perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. Sem a justificação pela fé em Cristo, ainda somos tidos como culpados diante de Deus. Teremos agora a participação musical com piano e sax.
Já ia dizer para batemos palmas para eles, né? É muito gratificante ver dois jovens usando seus talentos para a glória de Deus. Deus abençoe você, João, você também, Gabriel. Deus abençoe a vida de vocês. Que usem seus talentos, não sejam seduzidos pelas propostas deste mundo, mas que usem seus talentos para a glória de Deus. Neste momento, antes temos o encarte. A fé em Cristo Jesus leva-nos à justificação pela graça. Dízimos e ofertas ao som instrumental. Oremos, meus irmãos. Pai Celeste, nós queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor abençoa estes recursos e quando nós vamos utilizá-los, nós vemos prosperidade, Senhor. E por isso, ó Pai, nós não podemos deixar de entregá-los, consagrá-los ao Teu reino, para que o Senhor continue atuando, para que a Tua obra avance, Senhor. Avance, ó Pai, através da Tua igreja nesta cidade e também possa avançar através dos Teus filhos que, com o coração aberto, participam desta vontade do Senhor para a vida do crente. Ó Pai, que o Senhor também venha tocar nos corações daqueles que ainda resistem esta vontade do Senhor para que a igreja prospere, cresça e abençoe vidas, para que eles também possam participar desta necessidade, ó Pai. Os recursos são necessários para a manutenção da Tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Momento de gratidão. Momento de gratidão quando nós agradecemos a Deus pela vida dos aniversariantes. Nós temos aqui nessa semana bastante gente, do dia 16 ao dia 21. Nós temos aqui a irmã Iberlina, Mariela, irmã Delude, o irmão Rafael, no dia 20, a irmã Delude no dia 19, voltando aqui, ó, irmã Belinda e Belina, no dia 16, Mariela, dia 18, Delude, dia 19, irmão Rafael, dia 20, irmã Yasmin, 21, aí tem também Marcelo e Vicente nos dias 21, no dia 21. Então, algum desses irmãos está aqui? Tem alguém aqui desses? Não? E também temos outros irmãos que
porventura esteja também celebrando aniversário esta semana, no nosso templo, não? Queremos também agradecer a Deus pela vida, pelo aniversário de matrimônio. Meu pai celebrou também aniversário essa semana, agradeço a Deus pela vida dele, dia 17. E se você tem algum motivo para agradecer a Deus, eu gostaria de que você se colocasse de pé. Eu quero agradecer a Deus pela concretização da compra do terreno. É um motivo muito desafiador, mas gratificante. Eu tenho certeza que iremos chegar lá. O pastor provavelmente irá falar mais detalhadamente sobre esta oportunidade que Deus está nos dando. Nós oramos nesse sentido e temos tido um retorno positivo, que é a aquisição deste terreno. Meus irmãos, eu sei que você tem um motivo para agradecer a Deus. Então coloque seu coração, porque o Deus que nós servimos, é dele que vem todas as coisas. É o dom da vida, talvez um emprego, uma bênção recebida. Que Deus abençoe sua vida e abençoe sua oração. Pai Celeste, nós estamos aqui agora para te agradecer também por aqueles aniversariantes que foram mencionados aqui. Ó Pai, que o Senhor dê a eles, neste ano novo de vida, muitas bênçãos celestiais, muitos sonhos realizados, muita saúde, muita paz. Ó Deus, no mundo tão difícil, nós precisamos da Tua paz, Senhor, porque através da Tua paz nós podemos pensar melhor, podemos planejar melhor e podemos estar na Tua presença. Ó Deus, abençoe estas vidas, Senhor. Tu és o Deus que não só nos dá o dom da vida, mas é o Deus que nos sustenta. Ó Deus, sustenta aquele casamento que também celebra mais um ano de vida, um ano de existência. Ó Deus, nós sabemos que viver a dois não é fácil, é um desafio. Mas se o Senhor nos abençoar, sabemos que podemos vencer as dificuldades que toda família tem. Se for uma questão de emprego, Pai, que este que está aqui agradecendo, que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, Pai. Em especial quero agradecer pelo uma porta de emprego para o meu sobrinho, Marcos Gabriel. Ó Pai, que o Senhor dê a ele esta oportunidade para que ele possa vencer e superar as suas dificuldades e ser um grande profissional, Senhor. Não só ele, mas como muitos outros também, ó Pai. Em meio a tanta luta nessa pandemia, o Senhor tem aberto portas de emprego para os teus filhos, Senhor. Ó Pai, tem muitos aqui que estão agradecendo por muitos motivos. Nós somos humanos, não temos como discernir, mas que o Senhor ouça, ó Pai, esta oração. Este é o nosso pedido, humilde. E nós queremos, como igreja, agradecer pela aquisição deste terreno, ó Pai. Sabemos que temos um desafio gigante, mas o Deus que nós servimos é muito maior do que qualquer coisa. E temos certeza que iremos pagar esta aquisição, e ali será uma grande obra, Pai, que irá abençoar a geração desta igreja, muitas vidas, obras sociais, obras que serão realizadas para a edificação da Tua igreja. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar também, ó Pai, essa aquisição, e que nós possamos honrar este compromisso. Ó Pai, nós estamos aqui para, mais uma vez, com o coração aberto, agradecer pela salvação em Jesus Cristo. Que isto nunca seja esquecido em nossos corações, porque se estamos aqui, foi pela graça de Deus, e que se estaremos contigo no céu, foi pela Tua graça também, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua oração, podeis assentar. O fundamento da justificação, Jesus Cristo e sua morte na cruz. Iremos cantar mais uma vez e logo em seguida ouviremos a palavra. Digno é o Cordeiro que
que foi morto, ele é santo, santo, santo. Nós temos a oportunidade, através de Cristo, de ser justificados. Então vamos cantar isso com todo o nosso amor, com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, com todo o nosso afinco, para que nós possamos louvar aquele que é digno, aquele que é Rei dos Reis, aquele que é Senhor dos Senhores. Cante isso conosco. Digno é o Cordeiro, canção do Apocalipse. Que se acende
louvar o nome do Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, Tu és digno, Senhor, Tu és Rei dos Reis, Tu és santo, 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 Senhor. E nós nos reverenciamos o Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, Senhor, diante que Tu és santo, Tu és digno, Tu és glorioso, Tu és poderoso, Tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso amado Pai, o Pai da eternidade, aquele que nos traz salvação, aquele que nos justifica, aquele que nos ajuda, aquele que nos protege. Tu és Deus, Senhor. Nós colocamos toda a igreja diante de Ti, Senhor. Nós nos rendemos aos Teus pés. Nós precisamos de Ti, nós carecemos da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor. Senhor, nós pedimos agora, humildemente, pela vida do pastor Gerson, Senhor, que vai entregar a palavra do Senhor. Que o Senhor possa instrumentalizá-lo, que o Senhor possa dirigi-lo, guardá-lo, protegê-lo. Senhor, que o Senhor possa iluminá-lo de forma que ele possa poderosamente falar da Tua palavra, Senhor, do Teu poder, do Teu amor, da Tua salvação, a salvação que há no nome de Jesus. Senhor, nós pedimos isso humildemente, porque nada somos sem Ti e nós precisamos da Tua capacitação, do Teu poder em nossas vidas. É isso que nós pedimos. Aquece nossos corações, quebranta os nossos corações, para que nós possamos ouvir e praticar a Tua palavra. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos. É um prazer estar com os irmãos nessa manhã. Deus seja louvado por esta grande oportunidade. A presença de vocês aqui me alegra muitíssimo. Graças a Deus, tem um número bom que está assistindo o culto presencialmente, naturalmente. E tenho certeza de que também outros irmãos estão nos acompanhando através da internet. E você que está em casa, em qualquer lugar desse país, eu creio que nós estamos no Facebook também, no YouTube, você pode nos acompanhar. Os irmãos que têm dificuldade de entrar no YouTube, os irmãos podem entrar exatamente no Face e nos acompanhar. Deus nos tem dado a graça de podermos estar aqui. E uma coisa muito boa que Deus tem feito conosco: nenhum membro dessa igreja morreu de Covid-19, graças a Deus, amém? Nenhum dos irmãos, os que foram acometidos já se recuperaram, estão bem, e pela graça de Deus, nenhum membro dessa igreja veio a óbito por causa desta enfermidade. A mão de Deus tem estado sobre nós, e eu tenho saído para cuidar dos irmãos, visitar os irmãos, e Deus tem me guardado durante toda essa pandemia, e eu estive com os irmãos, socorrendo uns e outros, e Deus me livrou desta situação complicada. Portanto, eu quero dar muitas graças a Deus, louvores a Deus, pelo fato de Ele ter me guardado os irmãos, e nós estamos trabalhando para a glória de Deus. Deixe-me dar uma palavra aos irmãos com respeito ao terreno. Nós, desde o mês de março deste ano, que nós estamos negociando com os proprietários do terreno aqui nos fundos. Nós já temos o nosso, paralelo ao nosso, tem outro terreno que nós estamos lutando para comprá-lo, a fim de que o prédio de educação cristã seja construído aqui atrás, 20 metros de frente por 30 de fundos, um prédio de 8 andares, 2 andares para garagem. Os irmãos agora têm muitos carros, e nós vamos fazer 2 andares de garagem e 6 andares de salas para educação cristã, salão social, etc. Daí o fato de que nós precisamos do terreno, amém? Nós não podemos perder esta oportunidade. É um presente que Deus colocou nas nossas mãos. Agora, é igual a graça de Deus.
Para nós é de graça, mas para Deus ela custa um preço altíssimo. É um presente para nós que Deus está nos dando, mas nós vamos ter que pagar um preço alto por esse terreno. Por exemplo, vamos pagar por ele 700 mil reais. Amém? Dá para ir ou não? Sim ou não? Dá para ir. Como vamos fazer? Nós vamos pagar 19 prestações. 19 prestações, sendo 15 prestações de 40 mil reais mensais e mais 4 prestações de 27 mil reais. É um desafio. Mas, irmãos, pensem no futuro da igreja. O nosso santuário vai comportar 800 pessoas sentadas sem nenhum aperto. Os bombeiros disseram, olha, vocês podem colocar 19, cabem 900 pessoas. Mas, por segurança, vocês vão poder colocar 800 pessoas. Agora, imagina vocês como que nós vamos treinar 800 pessoas, discipulá-las sem espaço, sem salas. E o terreno, na verdade, está à venda. A família nos deu prioridade. A dona Guilmar pediu à família, olha, quando eu falecer, eu quero que vocês vendam para a igreja. E a família está fazendo tudo para vender para a igreja. O terreno valia 800 mil, a família baixou para 700 mil e nos deu prazo para a gente pagar em 19 prestações. São pessoas idosas que não podem esperar mais. Por exemplo, um membro da família que já está com 84 anos, outros com 75, 65, outros estão doentes e não podem dar mais prazo. Nós oferecemos 36 prestações, oferecemos 20 prestações, oferecemos 24 prestações e eles não aceitaram. E chegamos a 19 prestações. Aí disseram, bem, não é tudo que nós queremos, mas para ajudar a igreja, nós vamos abrir mão disso. Agora, para nós, irmãos meus, vai nos custar um sacrifício. Um sacrifício. Mas eu estou pensando na igreja daqui a 15 anos, há 20 anos. Imagina um prédio ali com 8 andares, que coisa linda. E mais do que isso, quantas pessoas serão treinadas ali, missionários, seminaristas, que serão chamados por Deus, sustentados por Deus. Podemos abrir outras igrejas em Barra Mansa, no estado, no Brasil e avançar no mundo. Os irmãos já pensaram nisso? Alguém me perguntou, pastor, para que terreno? É para isso. Para que vocês tenham uma ideia, o terreno nosso aqui, paralelo ao outro, já com a escritura, tudo pronto, nós compramos e pagamos 75 mil reais. Isso faz 12 anos. E hoje o terreno, o mesmo tamanho, 800 mil reais. E a família vai nos vender por 700, pagando 19 prestações. Os irmãos percebem que em 12 anos, como que isso cresceu? Como que isso, na verdade, valorizou? E daqui a 5 anos, a 6 anos, a 10 anos, está custando 1,5 milhão, 2 milhões. E aí nós vamos perder. E se alguém comprar ali e construir o nosso lado, vai ficar janela com janela e daqui a pouco vamos ter problema com o vizinho. É hora então de nós pegarmos juntos, em oração, jejum, quebrantamento, compromisso, e Deus vai nos dar o terreno, amém? Juntos nós chegaremos, pensando nas futuras gerações. 800 membros no santuário, espaço para treinar essa gente e enviar esse pessoal para o mundo, para alcançar almas para Jesus Cristo. E eu preciso contar com você. No seu orçamento, nós vamos mostrar para você a estratégia de como vamos trabalhar a fim de que juntos nós levantemos recursos cada mês de 40 mil reais mensais para a gente comprar esse terreno e deixá-lo pronto e futuramente os irmãos terem aqui onde treinar os seus netos, os seus bisnetos e centenas de milhares de pessoas dessa cidade
que precisam ser ganhas e discipuladas. E para isso, precisamos de espaço físico. Já temos um grande espaço, vamos avançar. Por isso eu quero conclamar todos vocês, em nome de Jesus, membros dessa igreja, ex-membros dessa igreja, amigos nossos que queiram nos ajudar. Somos a igreja séria e nós prestaremos contas de cada centavo que os irmãos entregarem aqui. Nós prestaremos conta a você, membro da igreja, a você que não é membro dessa igreja, amigos nossos que queiram nos ajudar, ex-membros, podem nos acompanhar, o desenrolar desse trabalho e nós prestaremos conta de cada centavo. Eu conto com a cooperação dos irmãos. E mais do que isso, mais do que tudo isso, nós precisamos de oração. Amém? Oração, muita oração. O Ministério de Oração vai fazer vigília de oração aqui em casa. Nós vamos orar constantemente e Deus será conosco. Quantos irmãos aqui estão dispostos a orar e a buscar a Deus e pedir a Deus que põe no seu coração uma oferta para esse terreno, a partir do momento que nós vamos passar para vocês, que vão começar a pagar a prestação? Quantos de vocês querem assumir um compromisso com Deus, dizer, Deus, nós precisamos, eu vou orar, e dentro das condições financeiras que o Senhor tem me dado, eu vou contribuir para o futuro dessa igreja, para o bem dessa igreja, para a glória do seu nome, eu vou orar e vou trabalhar para isso. Quantos irmãos que querem fazer isso, levanta a sua mão bem alta, para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos, vamos juntos trabalhar, amém? Vamos juntos, Deus será conosco nesse grande trabalho. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Eu creio que o pessoal deu um cross aqui em mim, não deu? Leitor? Deu um cross, clareou, tem que clarear, senão, olha aqui como é que eu sou, a coisa fica preta, tem que clarear. Vamos a Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 26. Irmãos queridos, eu estou com muita certeza de que Deus vai nos dar o terreno. Amém? Estou com muita certeza. E vai ser uma bênção para essa igreja. Vai ser uma bênção para o reino de Deus. É difícil? É. Tem gigante? Tem. Haverá sacrifício? Sim. Mas o Deus do céu que nos trouxe até aqui, nos deu tantas coisas, dar-nos-á também esse terreno para a glória dele. Amém? Romanos capítulo 3, 21 a 26. Eu vou dizer ao pessoal da mídia que eu não vou seguir muito bem esse roteiro aqui, não. Vocês vão me acompanhando aqui. E agora estamos chique, eu estou vendo ali a televisão, daqui dá para eu ver tudo lá, não precisa desse camarada aqui. Agora eu posso visualizar ali, vocês estão vendo ali o Data Show, e agora eu olho para lá. Se eu estiver olhando para lá, eu não estou procurando mosquito, não, estou vendo a televisão, ok? Então não se preocupe com isso. Mas Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados, marca na sua Bíblia aí, 24. Sendo justificados gratuitamente, grafe também gratuitamente, por sua graça, marca a sua graça, mediante a redenção, grife redenção, que há em Cristo Jesus. 25. A quem Deus apresentou como propiciação, grife propiciação, no seu sangue, grife a palavra sangue, mediante a fé,
Deus fez isso para manifestar a sua justiça, grife a palavra justiça, por ter ele, na sua tolerância, Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Este é o texto da bendita palavra. Podem tomar assento, vocês que estão em casa, ore conosco, fique ligado aí na sua televisão, no YouTube, no Facebook, pare de tomar café, pare de tomar Coca-Cola, pare de ler o seu jornal e, por favor, ouça a palavra de Deus neste momento. Eu quero falar sobre um assunto técnico, mas que Deus nos ajude a entendê-lo. A justiça que vem de Deus em Cristo. A justiça de Deus, a justiça que vem de Deus, sendo melhor, em Cristo. Esta palavra é muito importante. A justiça que vem de Deus em Cristo. Esta palavra justiça que está no texto sagrado, nós temos que entendê-la, porque ela é fundamental para a nossa chamada justificação. Agora a questão é, como que um Deus justo, absolutamente justo, pode justificar pecadores injustos? Será que Deus não cometeria, um absurdo, né? Só para que na verdade os irmãos entendam, será que Deus não cometeria uma injustiça justificando homens pecadores? Não teria injustiça nisso? Como é que um Deus santo vai justificar-me, a mim, um pecador injusto? Como que Deus faz isso? Não há nenhuma injustiça. Nós veremos. Pelo contrário, Deus tratou desse assunto de maneira justa, de tal modo que ele pudesse nos justificar e continuar absolutamente justo. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, você vai começar a entender que Deus realmente justifica pecadores e e continua, aliás, absolutamente justo, sem ferir a sua santidade, se você olhar 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz exatamente isso. E aqui está o fato de Deus ter condições de nos justificar e continuar com a sua santa justiça perfeita. Vejamos o texto. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz o texto: aquele que não conheceu o pecado, referindo-se a Jesus, aquele que não conheceu o pecado, observe agora, Deus o fez pecado por nós, ou seja, Deus fez de Jesus pecado por nós, não que Jesus tenha cometido o pecado, mas Deus jogou os nossos pecados sobre Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos, o que, irmãos meus? Justiça de Deus. Oh, que coisa fantástica. Agora sim, a minha injustiça, as minhas transgressões,
as nossas transgressões, as nossas desobediências, tudo de errado que fizemos. Deus jogou isso tudo sobre Jesus na cruz, e Jesus então agora assumiu nosso lugar, nos substituiu, cumpriu todas as exigências da lei de Deus. Deus o fez pecado por nós. Que coisa fantástica! Jesus nunca pecou, mas Deus o fez pecado por nós. Para quê? Com que finalidade? Para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus tornou-se a nossa justiça, e agora Deus pode nos justificar por causa da justiça do Senhor Jesus Cristo, conquistada para nós na cruz do Calvário, quando Ele morreu por nós. Então, a dívida nossa foi o quê? Paga, foi zerada. Deus cumpriu a sua lei. Deus cumpriu a sua vontade. Todas as exigências que Deus cobraria de nós, Deus cobrou do Senhor Jesus. Por isso, Isaías, no capítulo 53, diz lá, eu gosto dessa palavra, não obstante ser uma palavra muito dura, mas eu gosto dessa palavra. Lá em Isaías 53, Deus diz Isaías, Deus achou por bem esmagar o seu filho Jesus. Foi Deus que o esmagou. Foi Deus que, na verdade, o esmagou na cruz. Deus permitiu que ele fosse quebrado na cruz. Isaías falou isso de maneira clara. Deus achou por bem esmagar o seu filho na cruz. Não foram os romanos, não foram os judeus, mas foi Deus mesmo que fez Jesus Cristo tornar-se pecado por nós. Para quê? A justiça de Deus, a vontade de Deus, a santidade de Deus, a lei de Deus, tudo fosse cumprido em Cristo. Deus o fez, portanto, pecado por nós, para que através da justiça de Cristo, Deus pudesse nos declarar justificados. Ou seja, Deus pôde, como juiz eterno, cancelar todos os meus pecados, porque eu creio no Senhor Jesus. E você que creu no Senhor Jesus também, os seus pecados foram cancelados, porque Deus fez de Jesus Cristo, na verdade, a nossa justiça. E quando Jesus morreu naquela cruz sangrenta ali, a justiça de Cristo agora passou a ser nossa justiça. Os irmãos estão entendendo isso? Sim ou não? Amém? Meus irmãos, isso é muito grande. Temos que dar graças a Deus, muitas graças a Deus. Toda a minha dívida, toda a sua dívida, tudo que nós devíamos a Deus, Jesus pagou. Todas as exigências de Deus, Jesus as cumpriu à risca. E Deus jogou toda a nossa miséria sobre o seu Filho. E a miséria nossa foi tão grande, os nossos pecados foram tão violentos, tão dramáticos, que no Getsêmani, o Senhor Jesus, diante do Deus Pai, diante da cruz, ele ajoelhado, o seu suor se tornando em gota de sangue, ele disse do fundo da sua alma, a minha alma está tão triste, que eu estou a ponto de morrer. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice? Qual era o cálice que Jesus estava pedindo como homem? O Jesus, não é o Cristo, mas o Jesus, o homem, estava pedindo, Pai, se for da tua vontade, passa esse cálice de mim sem que eu o beba.
passa esse cálice. E, meus irmãos, que cálice? O cálice amargoso da morte. Aquele cálice da morte, ele estava à sombra da cruz. Mas Deus achou por bem que ele bebesse aquele cálice. Ele disse: não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Se esse cálice, na verdade, eu tenho que bebê-lo, ó Deus, faça-se a tua vontade. E o Pai, na verdade, ouviu o seu filho e fê-lo beber o cálice amargo da morte. E nesse momento, Deus o fez pecado por nós. E nesse momento que ele foi ao Calvário e ali morreu e ressuscitou, nesse momento Deus fez dele a nossa justiça. Por isso que Deus pode me perdoar e me receber, perdoar você e receber você, porque Jesus já acertou toda a nossa dívida com Deus, tornando-se assim o nosso substituto e pagando a nossa dívida. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Meus irmãos, isso é fantástico. Você que ainda não é cristão, você precisa de receber a justiça de Deus, a fim de que você seja justificado. E a justiça de Deus é Jesus Cristo, que morreu no seu lugar, que pagou a sua dívida. E você, meu querido amigo, nunca chegará ao céu, nunca entrará no céu, sem a justiça de Jesus Cristo. Nenhum de nós chegará lá, nenhum de nós, nenhum homem, nenhum ser humano chegará ao céu se não for revestido com a justiça que há em Cristo Jesus. Olha a bondade de Deus. Deus veio aqui, Deus enviou o seu filho aqui e levou-o à cruz para que ele, na verdade, tornasse a nossa justiça, porque nós estávamos condenados, perdidos. Todos nós estamos condenados ao inferno, à morte eterna. Todos nós nos extraviamos, cada um andou pelo seu próprio caminho. Os nossos pés eram ligeiros para derramar sangue. Debaixo da nossa língua havia veneno de víbora. Nós nos depravamos completamente do ponto de vista espiritual, mas Jesus Cristo tornou-se a nossa justiça. Por isso, Deus pode nos justificar. Por isso é que a justificação é o caminho da absolvição do pecado, é o caminho da absolvição do pecador que crê em Jesus. A justificação, portanto, é o caminho da absolvição do pecador que crê no Senhor Jesus. É o caminho, portanto, da justificação, é o caminho da absolvição. O texto bíblico diz, o texto bíblico nos oferece verdades maravilhosas. Eu quero que você ponha os olhos comigo na sua Bíblia, abra sua Bíblia, você que está aqui, e eu quero que você me acompanhe em 3 palavras que está aqui no texto. Eu vou usar o texto bíblico, menos no meu esboço. Mas eu quero que você observe comigo aqui, pelo menos 3 palavras que são maravilhosas aqui no texto. Versículo 24. Sendo o quê? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Observe a palavra, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora,
Observa a palavra redenção. O que significa isso? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Redenção, o que é isso? Que palavra é esta? Redenção nos remete exatamente à compra, à libertação de escravos. No mundo romano, 90% da população era escrava. No Brasil, tivemos a vergonha da escravidão. Redenção é quando alguém paga o preço por uma pessoa escravizada e a tira dessa escravidão e traz essa pessoa das mãos daquele patrão, das mãos daquele amo que o comprou e que o escravizou. Isso é redenção. E foi exatamente isso que Jesus fez. Mediante a sua graça, de graça, mediante a redenção, a graça juntamente com a redenção que há em Cristo Jesus. Foi pela sua graça, ou seja, pela sua boa vontade, pela sua misericórdia. Graça, amor e misericórdia se juntam para a nossa redenção. Amor, misericórdia, graça se juntam e culminam na redenção, ou seja, na paga, na compra de cada um de nós. Fôramos comprados. E a quem Jesus pagou esse preço? A quem Jesus pagou esse preço? Quem é que estava nos escravizando? A quem ele pagou esse preço? Deus pagou esse preço, não foi o diabo. Não foi o diabo que Deus pagou esse preço. Que Jesus pagou esse preço, digo melhor. Jesus pagou esse preço ao próprio Deus. Porque o nosso problema era contra Deus. A nossa transgressão era contra Deus. A nossa ofensa era contra a santidade de Deus. Nós estávamos devendo a Deus. Os irmãos observaram 3:23? Que diz lá, o que diz Romanos 3:23? Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ou seja, todos estavam sem a presença de Deus, todos, judeus e gentios, todos estavam longe da presença de Deus. Por quê? Por causa de quê? Porque todos pecaram. O pecado nos distanciou de Deus. O pecado nos escravizou. Nós transgredimos a lei de Deus. Estávamos condenados, mortos, sem esperança, sem Deus neste mundo. Então Jesus Cristo veio para nos redimir, para nos comprar, e pagou um alto preço na cruz. Na cruz, ele pagou um alto preço na cruz, vertendo ali o seu sangue. Na cruz, redenção é isso, é a paga, é a compra de um escravo. E nós éramos escravos do pecado, escravo do diabo, escravo das nossas paixões, distanciados de Deus, condenados ao inferno. Mas Jesus desceu aqui e veio até nós para nos comprar, para nos redimir. E ele fez isso. Enfrentou a morte, enfrentou os demônios, enfrentou os homens, enfrentou a sepultura, venceu todos e nos redimiu. Louvado seja Deus. Por isso que você precisa manter a sua fé, a sua confiança, porque você está nas mãos de alguém que tem todo o poder no céu e na terra, alguém que comprou você, que jamais abrirá mão de você,
por causa da redenção. Ele comprou você da escravidão. Você era escravo, perdido, condenado ao inferno. Mas Jesus tirou você de lá. Amém? Ele comprou você. Ele pagou o preço que você devia a Deus. Coisa que você e eu não podíamos fazer. Ele fez. Saiu da eternidade, entrou nesse tempo, enfrentou todas as agruras, enfrentou todos os contrários, enfrentou demônios e homens, enfrentou a própria morte, mas fez a nossa redenção. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus Pai, Filho, Espírito Santo, e o Filho que na verdade não nos quis deixar escravos, veio aqui para me tirar da escravidão e da morte. Ele veio. Redenção. Está no verso 24. É por isso, por causa dessa redenção, é que nós somos justificados. Sendo, verso 24, sendo justificados gratuitamente. Interessante, eu li essa palavra gratuitamente. O que significa essa palavra, gratuitamente? Sem causa nenhuma. Sem causa nenhuma nossa. Sem nenhum merecimento nosso. Está entendendo isso? Sem nenhum merecimento, sem causa nenhuma que Deus visse em nós, sem nenhum mérito que Deus visse em nós, sem nenhuma virtude que Deus visse em nós, gratuitamente, de graça Ele fez isso. Em nós não havia nenhum mérito, e gratuitamente Ele fez isso, sendo justificados gratuitamente. Por que gratuitamente? Para nós é gratuito, para nós não tem preço, mas para Deus custou exatamente a vida do seu bendito Filho. Amém? Redenção gratuita. Verso 25, a quem Deus apresentou como o quê? Propiciação. Essa palavra aqui. Olha os irmãos, redenção gratuita, e Deus apresentou Jesus como propiciação. O que significa isso? A palavra propiciação tem dois sentidos. O primeiro sentido dela é exatamente este: aplacar a ira de alguém mediante um presente. Deixe-me ilustrar aqui. Por exemplo, vamos pensar naquela mulher fantástica chamada Abigail, lembra dela? Esposa de Nabal? Sim ou não? Aquela mulher, mulher sensata. Davi estava com seus homens encurralados, com fome, e Nabal estava mais próximo, era um homem rico, próspero. A sua mulher era sensata, mas a Bíblia diz que Nabal era um homem maligno, perverso, e Davi cuidava do gado dele, juntamente com seus homens. Davi não deixava que lobos devoradores, animais predadores, viessem para destruir o rebanho de Nabal. E Davi então pediu que algum dos seus homens fosse até Nabal e pedisse a ele auxílio, socorro, do ponto de vista alimentício, para os homens que estavam com Davi. E Nabal disse: nem uma unha, nada, eu darei a este homem, eu não quero saber de Davi, não darei nada a ele. E a ira de Davi se acendeu, e quando, na verdade, Davi estava se preparando para destruir
toda a casa de Nabal, crianças, jovens, os velhos, os empregados e o próprio Nabal, os soldados de Davi, ia acabar com tudo. A mulher, Abigail, abardou o jumento, colocou muitas comidas, presentes, e chamou dos seus servos, e entrou exatamente para aquele espaço vazio, até que encontrou-se com Davi, e com os homens que estavam com Davi, e chegou lá diante dele e disse: meu senhor, o meu marido é um insensato, por favor, não faça isto, eu trouxe aqui comida abundantemente para os seus soldados, poupe a casa do meu marido, a nossa casa. E Davi disse: bendita és tu, ó mulher, você é a mulher sensata, você é a mulher fantástica. E ela levou presente e aplacou a ira de Davi. Isso é propiciação, no sentido humano. Um presente para aplacar a ira de alguém, no sentido humano. Mas ao longo da Bíblia, esta palavra propiciação tem outro sentido, biblicamente falando, outro sentido. A palavra propiciação, aqui no texto sagrado, veja o texto: a quem Deus apresentou como propiciação. Deus apresentou Jesus como propiciação, no seu sangue. Agora, qual é o sentido desta palavra aqui, nesse contexto, e no contexto bíblico? Propiciação. O primeiro significa aplacar a ira de alguém que está muito irado com alguém, dando-lhe um presente para que a ira seja aplacada. Vocês vão entender? Mas o segundo sentido dessa palavra aplacar significa exatamente isso. Que Jesus Cristo nos foi dado para que Ele cumprisse, observem, para que Ele fosse a nossa propiciação, para que Ele pudesse cumprir a santa, justa e perfeita justiça de Deus, para que Ele cumprisse todas as exigências de Deus, da lei santa de Deus. E Jesus então foi dado para cumprir isto. E em cumprindo todas as exigências da lei, todas as exigências de Deus Pai, tudo que Deus requeria de nós, que nós não podíamos cumprir, Jesus foi dado para fazer a propiciação, ou seja, para cumprir tudo o que Deus queria que nós cumpríssemos, que nós não tínhamos condições. Jesus foi nos dado para que Ele pudesse cumprir. Isso é propiciação. E Jesus cumpriu à risca tudo o que Deus desejava, tudo. Não transgrediu nada, absolutamente nada. 33 anos sem cometer um pecado. Ele tornou-se, portanto, a nossa propiciação, ou seja, Ele cumpriu toda a santa lei de Deus, Ele cumpriu todas as exigências de Deus, Ele cumpriu toda a vontade de Deus que nós não cumpriramos, Ele cumpriu tudo aquilo que nós não havíamos cumprido. Jesus colocou-se no nosso lugar, tornou-se a nossa propiciação, fazendo toda a vontade de Deus, e Deus se tornou satisfeito, aceitou o seu trabalho, e agora nós estamos sob a propiciação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que cremos, estamos livres, aleluia. Você entendeu essa palavra? Oh meu Deus, que coisa grande! Nós estamos sob a propiciação de Jesus. Tudo que eu devia, tudo que você devia, tudo que os homens deviam, desde Adão até o último homem que existirá, tudo isto está sob a propiciação. Todo homem que crê, todo homem que recebe a Jesus, ele entra nessa propiciação, porque a justiça que Cristo fez
está nesse contexto da propiciação, e tudo isso é colocado na conta do homem. Tudo isso é creditado na conta do homem que crê no Senhor Jesus. Mas é preciso que você creia em Cristo. Você só terá redenção se você crer. Você só estará sob a propiciação se você crer. Se você arrepender-se e crer no Senhor Jesus. Do contrário, você estará fora da justiça de Cristo. Você estará fora da redenção de Cristo. Você estará fora da propiciação que Cristo fez. E você terá que pagar tudo no inferno, se você não se arrepender dos seus pecados. Mas se você crê em Jesus, a redenção já foi feita. Ou seja, ela está potencialmente pronta. É como se fosse uma mesa posta. Uma mesa posta. Está aí a redenção. A propiciação é uma mesa posta. Está ao nosso favor, está posta para nós. Mas nós temos que nos apropriar disso. Temos que crer no Senhor Jesus Cristo, a fim de que tudo que Ele fez, tudo que Ele realizou, a propiciação e a redenção, isto seja nosso. Se você crer, você será coberto. Se você aceitar, você será coberto. Se você se arrepender, você será coberto. Se você abrir o coração para Jesus hoje, você será coberto pela redenção que há em Cristo, pela propiciação que há em Cristo Jesus. Mediante a fé, só pela fé, é que você vai chegar lá. Então você viu comigo aqui no texto duas palavras. A palavra redenção. Você viu comigo a palavra propiciação. E percebe que a palavra propiciação está ligada no sangue de Jesus. E a palavra sangue, que eu quero falar sobre isso agora. 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Mediante o quê? A fé. Redenção. Propiciação. E o sangue de Jesus, mediante a fé, fará a grande diferença na sua vida e abrirá caminho para você, para a eternidade, a fim de que você entre no céu através desse trabalho feito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora veja aí no verso 25, a parte B. Mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua o quê? Justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus, na verdade, desde Abraão, desde Moisés, desde os profetas, até chegar João Batista, até chegar Jesus, Deus foi deixando os pecados anteriormente cometidos, porque Deus estava trabalhando na história para que Ele fizesse de Jesus a nossa justiça, para que Ele fizesse de Jesus a nossa propiciação, para que Ele fizesse de Jesus, na verdade, lavados e purificados no seu sangue. Deus tolerou até que Jesus chegasse. Agora chegou Jesus. E agora você precisa crer em Jesus. Agora você precisa de Jesus. Deus foi trabalhando na história, ponto por ponto, século por século, até que chegasse a redenção em Cristo, até que chegasse a propiciação em Cristo, até que Jesus derramasse o seu sangue, para que na verdade você fosse comprado por esse sangue. A palavra sangue está aqui, é o preço que Jesus pagou na cruz com a sua morte. Por isso Pedro apóstolo afirmou dizendo, capítulo 1, primeira epístola de João, de Pedro, aliás, primeira de Pedro, capítulo 1, a mim me parece verso 18 e 19, diz Pedro apóstolo, não foi com ouro, o que mais? Nem com prata, que fostes resgatados da vossa
fútil maneira de viver, mas com o precioso sangue, o sangue de um cordeiro imaculado, nós fomos comprados. É o sangue derramado. Meus irmãos, meus amigos, se nós fugirmos disso, estaremos perdidos eternamente. A justiça de Deus foi feita, ou seja, Deus levantou o próprio Filho para cumprir aquilo que nós não cumprimos. Deus jogou toda a carga sobre Jesus para tirar de sobre nós o fardo da morte eterna. Deus jogou os nossos pecados sobre seu Filho e levou à cruz e levou à sepultura, mas o ressuscitou a fim de que ele se tornasse a nossa redenção, a nossa propiciação, mediante o seu sangue derramado na cruz. Foi um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço, e o preço foi o preço de sangue, para que essa redenção e essa propiciação, tudo fosse, na verdade, completado. Deus não poderia nos justificar se não fosse a propiciação. Ou seja, se Jesus não tivesse satisfeito todas as exigências de Deus. Mas graças a Deus, que Jesus não falhou, ele não falhou. O diabo fez tudo para que Jesus não realizasse a nossa redenção. O diabo fez tudo para tirar Jesus da rota da cruz, mas Jesus foi firme, louvado seja Deus. Ele foi firme, ele foi constante, ele chorou no Getsêmani, ele derramou vaga de suor e sangue no Getsêmani, e no Calvário ele verteu o seu sangue verdadeiramente. Cada gota de sangue caiu do corpo do Filho de Deus, para que nós fôssemos redimidos da condenação do inferno. Oh Deus eterno, poderoso, maravilhoso, que fez isso por nós. E você precisa disso. Você precisa de Jesus, porque Deus trabalhou com ele a fim de que você tivesse redenção, a fim de que ele pudesse cumprir toda a lei que você não cumpriu, que eu não cumpri. Veio, na verdade, então, a propiciação, e agora isso tinha que ser feito com sangue, e foi feito ali no Calvário, Jesus derramando as suas gotas de sangue que pingavam ao pé da cruz, ensopando o pé da cruz, o sangue do Filho de Deus. Esse sangue tem poder para transformar seu coração, para mudar a sua alma, fazendo de você uma nova criatura, fazendo de você mais alvo do que a neve. Esse sangue tem poder para transformar a sua vida. Esse sangue você precisa. Você não pode sair desse mundo sem isto. Do contrário, você vai para o inferno. Você será condenado. Mas graças a Deus, Deus já providenciou tudo, fez do seu Filho o pecado, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ah, Deus nos abraçou pela sua graça, Deus nos abraçou pela sua misericórdia, Deus nos abraçou pelo seu amor infinito. Deus nos ama. Ele não quer que você vá para a eternidade sem Ele. Por isso Ele esmagou o seu Filho. Por isso Ele mandou o seu Filho aqui, para tornar-se a nossa redenção, para nos comprar do pecado, da morte, e nos arrancou da mão do diabo, porque nós estamos condenados, e Jesus pagou um preço alto ao próprio Deus. E Deus então disse: você paga a dívida. Ele disse: eu pago. Eu vou dar minha vida pelos homens, eu vou buscá-los, eu vou salvá-los. E Jesus veio, enfrentou o diabo, enfrentou os demônios, enfrentou a morte, ressuscitou e pagou tudo por nós. Ele vive eternamente. E você precisa disso. Se você não quiser passar a eternidade sem Deus, você precisa aceitar o trabalho que Deus fez em Cristo por você. Você precisa de quê?
de redenção, ou seja, você precisa ser comprado por Jesus. Você precisa de que alguém faça propiciação pelos seus pecados. O que significa isso? Que alguém compra em seu lugar aquilo que você não pode fazer. Você não pode apagar os seus pecados. Assim como o leopardo não pode tirar as suas manchas, você também não pode tirar as manchas do pecado, mas o sangue de Jesus tira todas as manchas e você fica mais alvo do que a neve. Você compreende isso? Mediante a fé. É tudo que Deus pede, que você creia nisso. É tudo que Deus quer, que você creia nisso. É tudo que Deus quer, que você se renda a isso. E esta fé está sendo dada a você nesta manhã. A fé é um dom de Deus. Deus está lhe dando fé. Deus está lhe dando esta oportunidade. Você que me ouve pela internet e você que está aqui, Deus está colocando fé no seu coração, nessa mensagem. Que mensagem? A mensagem da redenção, a mensagem da propiciação, a mensagem do sangue que na verdade nos purifica, esse sangue que Deus aceitou como aliança eterna, com aliança eterna no sangue do seu Filho. Deus aceita tudo isso e acredita isto a você, e você será salvo eternamente. Você precisa disso. Você me pergunta, pastor, como é que eu faço? Como é que eu faço para me apropriar disso? O Espírito Santo está falando no seu coração. O Espírito Santo está aqui, está na sua casa, você está me ouvindo, em qualquer parte desse país ou do mundo, pelo Facebook, pelo YouTube. Deus está falando com você. Que você precisa fazer o quê? Já que Deus fez isso por mim, já que Deus veio aqui, já que Deus me deu o seu Filho para que ele pudesse cumprir tudo que eu não tenho condições de cumprir, já que na verdade eu sou uma pessoa falida, eu sou uma pessoa pecadora, eu sou uma pessoa perdida, então eu preciso de Jesus. Você precisa reconhecer-se pecador, você precisa reconhecer que você é uma pessoa perdida. Sem Jesus eu estou perdido. Creia nisso e diga: Jesus, eu sem ti estou perdido, eu te aceito como meu Salvador, eu recebo o Senhor nesta manhã, nesse dia que eu estou ouvindo essa palavra, eu me rendo ao Senhor, eu aceito o Senhor. É isso que tem que fazer. Arrepender-se dos seus pecados, crer que você é um pecador e crer que Jesus fez tudo isso. E crendo nisso, Jesus acredita a justiça dele a você e ele livra você da condenação do inferno. É isso que você tem que fazer. Arrepender-se, crer. Crer em quê, pastor? Crer que Jesus substituiu você. O que ele fez? Uma propiciação. Ou seja, ele cumpriu todas as exigências de Deus que você não podia cumprir, ele cumpriu. Creia nisso. Creia que ele derramou o sangue dele só para comprar você. Creia que ele pagou um alto preço. Qual foi o preço? O preço da morte no Calvário. Ele acreditou isso na sua conta. Receba isso para você nessa manhã e você será eternamente salvo. E você que é crente em Jesus, continua dando glória a Deus. Deus, obrigado porque o Senhor veio aqui. Obrigado porque o Espírito Santo um dia me convenceu. Eu pude crer na tua redenção, eu pude crer na tua propiciação, ou seja, eu creio que o Senhor pagou minha dívida, eu creio que agora estou livre, eu creio que agora estou justificado, o Senhor me declarou justo por causa da justiça de Cristo. Eu te dou glória, eu te dou honra, e eu quero te servir com todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Ajuda-me a ser fiel a ti em quaisquer situações, que eu não desista do Senhor Jesus Cristo. É isso. E você que não é cristão, abra o seu coração e diga: Jesus, eu sou um pecador, mas o Senhor fez a redenção, ou seja, o Senhor veio aqui para me comprar e pagar um preço, alto preço. Obrigado, Jesus, porque eu entendi que o Senhor fez por mim uma propiciação, ou seja, tudo que eu não podia fazer, o Senhor fez por mim. O Senhor, na verdade, cumpriu todas as exigências da lei que eu não podia cumprir, tu cumpriste por mim, e cumpriste isso de maneira maravilhosa,
derramando o teu próprio sangue, Jesus. Eu te agradeço e recebo isso para mim. Ah, meus irmãos queridos, que coisa fantástica. Nas mãos de Jesus, nós estamos. Nós que cremos, estamos absolutamente seguros. E, meus amigos, a última palavra. Se você não crê nisso, se você não receber isto, não há como você escapar da condenação eterna. Porque a Bíblia diz, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus não verá vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. A propiciação é para aplacar a ira de Deus também, mas ela funciona mais para pagar a dívida daqueles que creem no Senhor Jesus. Jesus quer pagar a sua dívida. Tudo ele fez. É só você entrar por esse caminho, passar por esse caminho, recebendo Jesus, e tudo será resolvido com relação à sua segurança eterna. Deus o abençoe, Deus o ajude, para que você compreenda pelo Espírito Santo que Deus em Cristo veio até aqui para fazer a nossa justificação. E essa justificação dependeu da propiciação, ou seja, para que Jesus cumprisse tudo aquilo que eu e você não podíamos cumprir. Ele cumpriu. E agora isso vai ser creditado na nossa conta. E para cumprir isso, ele teve que morrer na cruz, descer à sepultura e ressuscitar. Pela sua morte e ressurreição, nós somos justificados mediante a fé nesse trabalho que ele fez. É isso. É muito simples. É muito claro. Mas só tem um detalhe. Um detalhe que pode separar você de tudo isso. A sua incredulidade. A sua incredulidade pode atrapalhar tudo isso. Mas se você crer, o caminho e a porta do céu estarão abertos para você dessa manhã e por toda a eternidade. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Depois dessa palavra maravilhosa, que nos enche com o Espírito Santo do Senhor e nos leva a adorar o Senhor, eu te convido a se colocar em pé e adorar esse Deus que nos justificou, que pagou um alto preço, altíssimo preço, para nos dar a salvação. Nós que somos crentes sabemos quem é esse Deus, mas você tem a oportunidade de ser livre hoje, de ser liberto do pecado hoje. Aceite Jesus e seja livre como nós somos, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
Glória a Deus. Deus seja louvado. Poderia sentar, meus irmãos. Que palavra abençoada. Que louvor cantado com coração. É isso que Deus quer de nós. Deus quer retorno. Ele fez muito por nós. Não podemos ser egoístas. Deus abençoe a palavra dele na nossa vida, no nosso coração. Que isso não seja esquecido. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Não somos dignos desta palavra, deste amor tão grande. Temos que abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade do Senhor. Ó Pai, nós somos livres porque o Senhor nos libertou de todos os nossos pecados, Senhor. Somos livres para te adorar, Senhor. As pessoas não conseguem entender isso, Pai. Ó Pai, que possamos ter misericórdia dos nossos irmãos que não entendem isso, nossos amigos, nossos familiares. Só Jesus, ó Pai, que nos liberta, Pai. Senhor, você que nos escuta, o Pai que nos acompanha, nós estamos aqui disponíveis, Senhor, para te falar dessa palavra. Ó Deus, abra os nossos corações, Senhor, que precisamos viver para ti, Senhor. Tira de nós todo o materialismo, ó Pai, todo o egoísmo. E faça de nós, ó Pai, discipuladores. Ó Pai, que as pessoas vejam em nós a luz de Cristo, ó Pai. Ó Deus. Isto é avivamento, ó Pai. Uma pessoa avivada em Cristo é uma pessoa que entende que Cristo veio ao mundo para nos salvar, para nos redimir de todos os nossos pecados e podermos ser livres, Senhor. Ó Pai, querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, nos ensina a andar na Tua presença, ó Pai, nos ensina a fazer a Tua vontade, nos ensina a fugir do pecado. Ó Deus, nos ensina a te louvar de coração. Nos ensina, ó Pai, a te adorar, ter uma vida digna de verdadeiros cristãos, Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus maravilhoso, o Deus que entregou o Seu próprio Filho para nos redimir de todos os nossos pecados. Ó Pai, nós somos culpados de morte, mas pela fé em Jesus o Senhor nos tornou justo. Ó Pai, não somos dignos de tanta aceitação da parte do Senhor. Não somos dignos de merecer a eternidade para viver com o Senhor eternamente, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos propiciou todos os recursos necessários para que vivêssemos contigo, vivêssemos na Tua presença. Ó Deus, não permita, ó Pai, que a nossa altivez, o nosso orgulho, a nossa prepotência venha impedir que aceitemos a verdade do Senhor para nossas vidas, ó Pai. Que só Jesus Cristo salva, só Ele é a paz verdadeira, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, nós temos que avançar. Precisamos, ó Pai, dar continuidade. Eu sei que os irmãos têm seus compromissos, mas que saiam daqui com essa chama acesa. Precisamos falar sobre o mês da música. Semana que vem nós temos ainda algumas atividades. Dia 22 de novembro, dia 18, às 18 horas, perdão,
A participação, violinista e guitarrista Timóteo Esquilenato. Essa vai ser aqui na igreja e também online. No mês da música, no sábado, dia 28, às 19h30. Também teremos a participação do ministro de música, David Damásio. Verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, com base em João capítulo 4, versículo 23. Os irmãos podem acompanhar também pela plataforma Team Link. Domingo, dia 29, será a última atividade, às 18 horas, participação, violão e voz, Sérgio Silva, presencial e online. Meus irmãos, tem muitas atividades, há serviço, há trabalho. Os irmãos procurem aquilo que se adequem mais, que tenham mais afinidade e se sinta no desejo de ser usado pelo Senhor. Se você não tem nenhuma coisa que possa fazer, mas ore. É um grande ministério, orar por vidas. Às vezes nós pensamos, sempre nós esquecemos que podemos abençoar orando. No sofá da sua casa você pode transformar vidas. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus. Passar a palavra que o pastor me pediu. Meus irmãos, eu creio que vou eu gostaria que nós ficássemos em pé. Hoje é o dia do ministro de música. Bruno, desce até aqui, eu quero te dar um abraço em nome da igreja. Hoje é dia do ministro de música. E o Bruno, nosso ministro, eu gostaria de convidar a minha ministra de música, irmã Selma, para orar em favor do pastor Bruno. E o Bruno tem sido uma bênção com sua família. E hoje é o dia dele, dia da música e dia do ministro de música. A Selma trabalhou por mais de 32 anos aqui conosco na música. E ela vai orar agora em favor do seu colega, pastor, mais próximo aqui. Nós vamos apegar todos nós. Não pode abraçar, inclusive a minha esposa não pode. Brincadeira, brincadeira. Vamos orar, agradecendo a Deus a vida desse homem tão precioso, uma família tão preciosa que está conosco. Hoje é o dia do ministro de música. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós queremos agradecer por este momento de culto, que temos a oportunidade de estarmos na Tua casa, celebrando o Teu nome. Queremos agradecer por esse dia, quando os batistas brasileiros celebram o dia do músico, o dia do ministro de música. Trabalha o nosso Deus, que desde os primórdios tinham pessoas ali preocupadas com louvor, com a adoração, com a ministração da música. Ao longo da história do Velho Testamento, do Novo Testamento, nós vamos presenciar a música como algo fundamental no culto, na celebração. E o Senhor tem levantado pessoas também para fazer esse trabalho. Tem, assim, levantado pessoas que têm se preocupado, ao nosso Deus, em se preparar para exercer especificamente esse ministério. E aqui nós temos a presença do Bruno, teu servo, que cremos que já por longos anos ele tem se dedicado aos estudos, ao nosso Deus, à preparação. E já por 5 anos ele tem estado aqui ministrando junto do teu povo, juntamente com a sua família, a Débora, sua companheira, que tem sido uma bênção também nesse ministério. E nós queremos de modo muito especial agora agradecer pela sua vida, pela sua dedicação, o seu esforço, o que ele já tem conseguido fazer ao nosso Deus até aqui.
e o muito que Ele ainda fará sobre a direção e a unção do Teu Espírito Santo. Amém. Neste momento nós rendemos glórias, exaltamos o Teu nome pela vida do Teu servo. Muito obrigado e continue derramando bênçãos sobre a sua vida, sobre a Débora, sobre o Pedro Lucas. Nós oramos entregando tudo, entregando a vida do Teu servo e da sua família nas mãos do Senhor. Amém. Para Jesus, Deus é da Os irmãos estão mexendo, vamos ao pós-lude. Eu creio que depois do pós-lude a gente pode retirar. Hoje, às 18 horas, voltaremos com uma outra mensagem da bendita Palavra de Deus. Vamos ao pós-lude e depois disso nós vamos voltar para nossas casas. E 18 horas, aqui estaremos para mais uma mensagem de que Deus nos ama e pagou um alto preço pela nossa redenção. Vamos valorizar isso. Vamos falar com outras pessoas. Mande o link para amigos. Mande o link para amigos para entrar no Facebook também, no YouTube. Manda para alguém. De tal maneira que possamos alcançar pessoas para Cristo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Somos filhos da graça divina se dá, frutos do amor que nos vem alcançar, graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirado das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, um dia seremos glorificados, um dia seremos glorificados. Bom dia, irmãos. Até a noite, se Deus permitir.